Vamos para outro slide, por favor. Oh, esse é impactante. A armação fala muito da dificuldade de trazer estrangeiros. Eu trouxe aqui um exemplo. Aliás, o RH dessa empresa encontra-se aqui. Veja bem como essa empresa está. Tem 3 gráficos. O do meio é a média geral da frota. Já existem mais estrangeiros do que brasileiros nesses navios. E a outra, afinal, é onde nós temos mais estrangeiros. Quase 3 vezes mais. Uma empresa eucana. Que mais facilidade querem para isso? Daqui a pouco não temos mais nem brasileiros a bordo. Vamos para outro slide, por gentileza, que meu tempo aqui já me informaram que... Outro slide, por gentileza. Muito bem. O Sindarma tem defendido, divulgado slides, em que pede que os nossos oficiais venham a trabalhar unicamente em navios de bandeira brasileira. Eu pergunto, os números encontrados por esse estudo de Schlumberger, que participamos desse estudo, eu pergunto, esses 2.170 oficiais que ali estão colocados, se não forem empregados nesses navios, eu pergunto às senhoras e os senhores, nós vamos fazer o que com esses oficiais? Porque a nossa frota de cabotagem, infelizmente, não tem crescido para dar emprego. Isso é uma pergunta importante que merece resposta. Vamos para o outro slide, já estamos acabando. Aspectos relevantes que eu vou ler, que é o suficiente para os senhores entenderem. Considerando as atuais condições sociais em nosso país, o marítimo brasileiro não tem condições de competir com o marítimo de países fornecedores de mão de obra para a navegação internacional, os quais possuem em comum baixo custo de vida, desemprego crônico e, não raro, graves conflitos sociais. Não se compete com a fome. Um discurso que se procura colocar, é bom que nós formemos muitos marítimos, porque se não forem empregados aqui, vão ser empregados lá fora. Como? Lá fora, na navegação internacional, é dominada por mão de obra asiática. E nós não temos condições de competir com a fome, que muitos embarcam para não passar fome em seus países de origem. Segundo item, em nenhum momento a formação destaca o importante aspecto de competência do Ministério do Trabalho e Emprego para ampliar os prazos de permanência dos estrangeiros a bordo de suas embarcações, quando justificado e consultado o sindicato representativo da categoria. A própria Resolução Normativa 72, tão combatida, dá essa competência ao Ministério do Trabalho e Emprego. Isso já foi realizado. Algumas empresas já tiveram esses prazos estendidos com a compreensão do sindicato representativo, sem falar dos acordos que nós assinamos com Petrobras e com várias empresas do offshore. Finalmente, nesses aspectos relevantes, nesses slides, os acordos firmados com a Petrobras e 3 dezenas de empresas de offshore são simplesmente ignorados em suas considerações. O acordo com a Petrobras em relação a essa resolução normativa, nos navios que não nos interessavam tripular, pelas suas condições operacionais e pelas condições de vida e salário a bordo, totalizaram 91 navios. E isso não é mencionado. No último processo, no último acordo coletivo de trabalho assinado com as empresas do offshore, 300 embarcações foram cobertas por esses acordos coletivos de trabalho e poderiam essas empresas ter o mesmo privilégio, vamos chamar assim, se podemos utilizar essa palavra, que a Petrobras. Sabe quantas embarcações efetivamente se preocuparam em buscar esse tipo de, vamos chamar de vantagem, para não chamar de privilégio? Apenas para 6 embarcações foi solicitado. Não é coerente com a preocupação do Sindarma. A última slide em relação a isso. As já facilitadas condições para a utilização de estrangeiros de países da América do Sul, em pleno uso pela armação, não merecem qualquer menção na abordagem do tema pelos mesmos. Todos os senhores e as senhoras sabem dos acordos, inclusive do decreto presidencial, o 6964, que dá facilidades extraordinárias para aqueles integrantes nessa região, para que venham efetivamente ter os mesmos direitos de trabalho, de residência aqui no Brasil. Hoje nós temos mais de 200 oficiais, eu estou falando oficiais,
trabalhando na nossa Marinha Mercante por conta desse decreto presidencial e desses acordos de Mercosul em especial. Isso não é mencionado. Considerando a posição geográfica e o perfil da costa brasileira, é estratégico e indispensável que tenhamos nacionais aptos a tripularem uma autêntica Marinha Mercante brasileira. A nossa Amazônia Azul necessitará cada vez mais de experientes e aptos comandantes e chefes de máquinas brasileiros que não existirão se não houver forte investimento motivando a juventude para o trabalho no mar. E, finalmente, por gentileza, a armação recebe muitas vantagens para estar aqui. Não é por outro motivo que nós temos aqui grandes empresas internacionais. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é que ela pode vir para cá constituída como empresa brasileira porque nossa Constituição permite. Né? Mas quem nos dá emprego hoje, tirando a nossa Petrobras, quem nos dá emprego hoje basicamente é empresas estrangeiras. É a Maersk, é o Cano, é a Nosca. São empresas estrangeiras que nos dão emprego. Se o Brasil precisa precisa de armador nacional, que nós não temos. O Brasil não precisa de marítimos estrangeiros. Nós precisamos de armadores brasileiros que nos faltam. Outra vantagem que monopólio. Tudo que é afetado nesse país, deputado, Edinho Beis, tem necessariamente que passar por empresa brasileira de navegação. É bom se lembrar disso, porque isso é uma vantagem considerável para as empresas brasileiras. E não querem dar a sua contrapartida social, o que é um absurdo. Finalmente, em termos de características, ao último, em termos de características, atuação na cabotagem e apoio marítimo brasileiro de megatransportadoras, que querem trazer os seus hábitos de navegação de longo curso para a nossa cabotagem e nosso offshore, o que é inaceitável para a organização sindical brasileira e espero que não seja aceitável para a sociedade brasileira organizada. Mas o que de fato a armação quer? Reduzir custos, contratando mão de obra barata. Outro slide. O que de fato a armação quer? Reduzir custos, realizando contratos individuais e coletivos de trabalho em padrões internacionais, não se obrigando ao pagamento dos encargos trabalhistas próprios da legislação brasileira. O trabalhador marítimo brasileiro não vai ser trabalhador de segunda categoria. Não seremos trabalhadores de segunda categoria. Se há necessidade de algum tipo de mudança nisso, que seja para todo o trabalhador brasileiro. E não para nós. Nós não vamos pagar o preço desse sacrifício. Vamos para o último que é. A última coisa. Eliminar ou enfraquecer a Organização Sindical Marítima Brasileira, centenária e inequivocamente uma referência entre as organizações de trabalhadores no setor do mundo. Aqui, senhor presidente, o deputado Edinho Beis, autor do requerimento, o senhor está contemplando aqui diversos dirigentes sindicais que representam, com muita honra, sindicatos com mais de um século de existência. Mais de um século de existência. E nós somos respeitados internacionalmente. Não é à toa que nós temos a presidência da seção internacional aqui da nossa região, da Federação Internacional. Não é à toa que nós somos vice-presidente da Federação Internacional de Trabalhadores de Transportes. Não é à toa que nós efetivamente sabemos negociar e sabemos conquistar os nossos direitos. E é isso, um dos interesses que essas empresas querem. Enfraquecer essa interlocução que nós temos muito orgulho de fazer parte dela. Agradeço a atenção. Aí está meu telefone e endereço. Eu quero agradecer à mesa, especialmente ao senhor, deputado Edinho Beis, a sua paciência em nos dar uns minutos adicionais. Muito obrigado a todos.